O debate político. Muitas vezes parece um eco, um barulho sem fim, né? Uma batalha onde os gritos de esquerda e direita acabam abafando o que realmente importa. Mas e se essa briga toda for, na verdade, uma distração? E se o problema não estiver nas ferramentas em si, mas em como e onde a gente tenta usá-las? Vamos mergulhar nessa ideia. Essa frase é o coração da nossa conversa de hoje. Pensa assim, esquerda e direita não são times inimigos. São, na verdade, duas caixas de ferramentas diferentes. Cada uma vem com um manual para tentar construir uma sociedade que funcione. A grande questão é, será que o terreno onde a gente quer construir está preparado? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que são essas ferramentas. Qual é a proposta de cada uma delas? Porque, no fundo, tanto a esquerda quanto a direita buscam a mesma coisa, uma sociedade próspera e funcional. O que muda, e muda muito, é o caminho para chegar lá. Basicamente, uma ideologia política é como um mapa. É um plano que guia as decisões sobre a economia, sobre a justiça, sobre o papel do Estado na vida de todo mundo. Com isso em mente, vamos dar uma olhada nesses dois mapas, o da esquerda e o da direita. De um lado, a esquerda acredita que o Estado tem que ser o grande protagonista. Como? Arrecadando mais impostos para garantir serviços essenciais para todos, tipo saúde e educação, com o objetivo principal de reduzir a desigualdade. Do outro lado, a direita defende que a prosperidade vem da liberdade de cada um e da força do mercado. Menos impostos, na teoria, significa mais dinheiro circulando, mais gente abrindo negócios, mais inovação. Claro, isso aqui são definições bem amplas. Dentro de cada campo existem inúmeras visões, mas a base da diferença é essa aí. E aqui a gente chega no ponto crucial. Nenhuma dessas ferramentas é, por si só, boa ou ruim. O sucesso de um modelo não está na ideologia, mas sim na execução e, principalmente, no contexto em que ele é aplicado. E olha, existem provas bem concretas disso pelo mundo. Vamos começar olhando para os países onde um Estado forte, com impostos altos, não só funciona, como gera uma qualidade de vida que é de dar inveja. Nos países escandinavos, por exemplo, as pessoas pagam alguns dos impostos mais altos do mundo e não se revoltam com isso. Por quê? Simples, porque o retorno é nítido, é direto e é de altíssima qualidade. O pilar que sustenta tudo isso é a confiança. O cidadão sabe que o dinheiro dele vai se transformar em educação de ponta, saúde de primeira e segurança. É um contrato social que funciona porque existe maturidade, transparência e quase nenhuma corrupção. Agora vamos viajar para o outro lado do espectro. Lugares onde a liberdade econômica e um Estado menos presente são os motores do progresso. Em lugares como os Estados Unidos, Singapura ou a Suíça, a lógica é outra, mas também se mostra muito eficaz. O foco na liberdade de mercado cria um ambiente de inovação tão poderoso que foi lá que nasceram as maiores empresas de tecnologia do mundo. Um cenário com menos burocracia e mais incentivo ao risco acaba recompensando a criatividade e o esforço. E isso gera uma dinâmica econômica impressionante. Ok, agora vamos tentar entender por que essas que seriam as principais ferramentas para consertar o país, as ideias de direita e de esquerda, parecem que simplesmente quebram quando chegam aqui no Brasil. Por que elas não funcionam como deveriam? Olha, no papel, a lógica é até simples. A esquerda geralmente fala em um Estado mais presente, pegando mais impostos para investir em serviço público para todo mundo. Já a direita aposta mais no mercado, menos imposto para incentivar as empresas e a iniciativa de cada um. Os dois caminhos, em tese, podem dar certo e gerar riqueza. A grande pergunta é, por que aqui no Brasil parece que nenhum dos dois entrega o que promete? Vamos pegar o caso da esquerda. A ideia é nobre, arrecadar mais dinheiro para investir no que é de todo mundo. Só que aí tem um problema gigante. Esse dinheiro todo cai numa máquina pública que a gente sabe que é cheia de furos, ineficiente e muitas vezes corrupta. É como tentar encher um balde furado. E o que acontece na vida real? A gente paga mais imposto, mas não vê isso virando uma saúde melhor, uma escola melhor. Pior, muitas vezes vem aquelas medidas populistas de distribuir dinheiro sem ter uma produção crescendo junto. E o resultado disso é a inflação. E olha a ironia, a inflação come o poder de compra justamente de quem? Dos mais pobres, exatamente quem a medida dizia querer ajudar. Beleza, vamos olhar para o outro lado agora. A direita vem com a ideia de liberar o mercado, deixar as coisas acontecerem. Mas espera aí, que liberdade é essa num lugar onde abrir uma empresa é um pesadelo burocrático, os impostos são uma loucura e o jogo já começa com cartas marcadas?
Não é um campo de jogo nivelado, tá mais para uma corrida onde alguns largam de carro e outros a pé, descalços. Na prática, quem é pequeno, quem está começando, simplesmente não tem chance, fica sufocado. E quem tem dinheiro para investir de fora olha para essa bagunça de leis que mudam toda hora e pensa 2 vezes, ou 10. Resultado, aquela promessa bonita de que a livre concorrência ia trazer prosperidade para todo mundo, bom, ela fica só na promessa mesmo, para a grande maioria. Então a gente fica pensando, se essas ideias funcionam em outros países, o que tem de errado aqui? E é aqui que entra uma metáfora que talvez explique tudo. Pense em direita e esquerda como sementes. Sementes de árvores que podem dar bons frutos. Mas e se o problema não for a semente, e sim o solo? O solo onde a gente está tentando plantar? Dá uma olhada nessa tabela, é bem reveladora. A gente pega países nórdicos, que tendem mais para a esquerda, e pega os Estados Unidos ou Singapura, que são exemplos de direita. Sabe o que todos eles têm em comum, apesar das diferenças? Confiança nas instituições, pouca corrupção e, olha só que interessante, uma população com alta educação cívica. Agora, olha a coluna do Brasil. É exatamente o contrário em tudo. É aqui que a gente vê a rachadura na nossa base. E aí a gente chega no ponto central de toda essa nossa conversa. O problema, então, não está na ferramenta. Não é se a pá é de direita ou ancinho é de esquerda. O problema está no terreno. A pergunta que a gente precisa se fazer é por que o nosso solo é tão ruim, tão infértil, que nenhuma semente parece brotar direito aqui? Então, vamos fundo. Vamos dar um nome para essa raiz que está travando tudo. O que é que realmente impede o Brasil de avançar, não importa o caminho que a gente tente seguir? O nome disso é déficit cívico. É um nome técnico para uma coisa bem simples: a falta de conhecimento básico da população sobre como o país funciona. Como funciona a economia, como a política opera, quais são nossos direitos e deveres. Sem esse conhecimento, a sociedade vira uma presa fácil para qualquer discurso manipulador, para qualquer promessa vazia. Pensa comigo, se a maioria das pessoas não entende por que gastar demais sem ter de onde tirar gera inflação, ou não sabe as ferramentas que tem para cobrar um político, como é que a gente pode mudar o resultado do jogo? A gente acaba virando o passageiro no nosso próprio país, em vez de ser o piloto que decide o rumo. Ok, se a raiz do problema é a falta de conhecimento, a solução parece estar gritando na nossa cara, né? Educação. Mas é aí que a história fica estranha. E a pergunta que surge ela é bem desconfortável. Olha essa frase. Uma sociedade bem informada é uma sociedade difícil de manipular. É uma verdade absoluta, não é? Um povo que entende como as coisas funcionam de verdade começa a questionar, a cobrar, a exigir. Não aceita qualquer migalha ou qualquer discurso bonito. E é aqui que a gente precisa ter coragem para fazer a pergunta, mesmo que ela soe meio conspiratória. Se esse tipo de educação é a coisa mais importante para um país dar certo, por que raios isso não é a prioridade número 1? Por que não se ensina isso massivamente nas escolas? Porque não é o centro do debate. A quem interessa essa desinformação toda? A gente pode pensar em alguns candidatos. Políticos que vivem de promessas de curto prazo para se reeleger e não de projetos que levam décadas. Elites que talvez prefiram uma população mais dependente do que autônoma. No fundo, um sistema inteiro que se alimenta da ignorância para poder continuar existindo como está. E aqui a gente se depara com um paradoxo cruel e poético. A educação é a chave. A única chave capaz de libertar uma sociedade de verdade. E talvez seja exatamente por isso, por ela ser tão poderosa, que essa chave continua guardada, bem trancada, longe das mãos de quem poderia, com ela, abrir a porta para um futuro diferente. Então, para a gente fechar nosso raciocínio, fica claro que a gente precisa mudar a pergunta que a gente começou fazendo. O verdadeiro debate não é sobre qual é a melhor ferramenta, se é a de direita ou a de esquerda. A discussão de verdade é como a gente prepara as pessoas para saberem usar qualquer uma dessas ferramentas, com sabedoria, com senso crítico, com responsabilidade. E é com isso que eu gostaria de terminar. A pergunta que realmente importa não tem a ver com ideologia, mas com a fundação. Antes da gente discutir qual vai ser a planta do prédio, a gente precisa ter certeza de que o terreno é firme, de que o solo é fértil e que os construtores, nós, sabemos o que estamos fazendo. Então a grande questão é como é que a gente começa hoje a cultivar esse solo.